Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou Andréia Neves, diretora da revista Qualitá e apresentadora do programa Qualitá, onde toda semana nós vamos levar muito mais conteúdo e informação para você sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós temos um convidado mais que especial, uma pessoa que eu admiro muito como pessoa profissional, ele, Eduardo Miranda. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, André. Fiquei muito satisfeito pela tua ligação, pelo seu telefonema, né? E mais satisfeito agora de estar aqui com você. Pessoal, vamos conhecer um pouquinho do currículo do Eduardo Miranda. Ele é graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário de Batatais. Ele tem várias especializações, entre elas a terapia manual ortopédica pelo Sesumar, Centro Universitário de Maringá, osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, na Espanha, quiropraxia pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Ele é palestrante, professor, ministra vários cursos em todo o Brasil, inclusive fora do país. Ele é proprietário da Procoluna. Recentemente, ele incorporou as duas maiores franquias do Brasil, que é o Instituto Trata, de joelho e quadril, e o ITC Vertebral, que é o Instituto da Coluna Vertebral. Trouxe mais uma recentemente agora, que é o Instituto Pilates. Ele é casado com a Luísa e pai de uma linda menina. E eu quero saber, acho que todos aí de casa também querem saber um pouquinho, Eduardo, dessa história. Você que veio de um consultório onde você, né, trabalhava praticamente sozinho e, de repente, uma mega clínica com uma estrutura fantástica, né, atendendo com inovações para a nossa cidade. Hoje conta com uma equipe com mais de 10 colaboradores. Fala um pouquinho para nós, Eduardo. André, eu acho que a minha história é a história dos brasileiros, né? De querer sempre ter um desejo ardente de dar o passo à frente, de tentar transformar um pouco a profissão, de ser melhor a cada dia, de inovar, enfim, de estudar mais, né? De ajudar mais as pessoas, já que a fisioterapia é uma profissão que se dispõe e se propõe a ajudar as pessoas. Então eu vi na necessidade de dar esse passo à frente. Foi aonde eu saí do meu consultório, que era um consultório que atendia basicamente coluna vertebral, tem 20 anos de profissão, né? E eu falei, eu preciso trabalhar com mais especialidades. E foi aonde eu encontrei a franquia Instituto Trata, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com quadril e joelho, né? E logo na sequência, a franquia ITC Vertebral e o Instituto Pilates fazem parte do mesmo grupo, né? Que é o Grupo Velas. Então, o Grupo Velas tem essas 3 grandes franquias, que eu acabei absorvendo essas 3 franquias e coloquei dentro da minha clínica. Então, a Procoluna, eu brinco, eu falo que a Procoluna é um shopping, né, onde eu tenho as 3 principais franquias. Eu tenho o McDonald's, o Burger King e o Subway, né? Certo? Então, inovando sempre, né, Eduardo? Então eu tenho as 3 grandes marcas dentro da minha clínica, né? E isso fez com que nós pudéssemos oferecer à população de Franca tratamentos muito mais avançados que nós tínhamos na época, né? Então hoje a clínica é uma clínica de referência, é uma clínica de tecnologia de ponta, muitos dos equipamentos que a gente tem na clínica e muitas das coisas que a gente faz lá em termos de fisioterapia, só nós fazemos. É uma clínica com várias exclusividades e eu me sinto muito feliz e honrado de trazer isso para Franca. Acho que Franca precisava de uma clínica que pudesse levar ao paciente o que tem de melhor na fisioterapia, não só a nível Brasil, mas como igual você falou, sou professor, palestrante, conheço fora do país várias aulas, dei aula fora do país, conheço vários locais, de trazer um pouco do que eu vejo fora do Brasil para dentro da nossa cidade. Eu acho que isso é muito enriquecedor.
Ele inovou, gente. Dentro da fisioterapia, em Franca, você foi pioneiro em todas essas especialidades que você trata hoje, né? Então é um orgulho para nós, viu, Eduardo, ter você hoje. E Franca ganhou muito com isso. E eu queria saber um pouquinho quais são as dores que você mais trata em sua clínica, Eduardo. Sem dúvida, as dores de coluna continuam sendo o carro-chefe da clínica, né? Seguido pelas dores de joelho, quadril, tornozelo e pé, membro inferior, né? E ombro. São as principais dores que nós tratamos na nossa clínica. O nosso foco estão nessas dores. E você acha que a dor lombar ela aumentou com essa pandemia? Aumentou muito, né? A gente viu aí, inclusive, notícias que a dor lombar aumentou em torno de 40% nessa pandemia. Isso devido a vários fatores, ao fator inatividade, as pessoas que que praticavam exercício físico, por exemplo, e de repente pararam de praticar o exercício físico por conta da pandemia, às vezes pelo próprio estresse, às vezes por passar mais tempo em casa sem fazer nada, né, preocupado. Então isso tudo acabou elevando os níveis de dores na coluna, e nós estamos recebendo muitos pacientes com dor nas costas na clínica de várias idades, porque dor nas costas não tem idade, né? Ela atinge desde o mais novo, com 16, 17, 18 anos, até o mais idoso. E quais os sintomas que geralmente a pessoa que tem essas dores pode ter? Quais são esses? Normalmente esses sintomas iniciam na coluna lombar baixa, né, próxima à transição da coluna com o quadril. Esses sintomas podem irradiar para a região dos glúteos, eles podem, em casos mais graves, irradiar para a região das pernas e combinar com outros sintomas. Então a gente tem sintomas de dor, tem sintomas de que a gente chama de parestesia, que é o formigamento, choque, dormência. Essa pessoa sente uma sensação ruim nas pernas, né? E isso pode ser ainda mais agravado com uma dor intensa em membro inferior, que é a famosa dor ciática, provocada muitas das vezes pela hérnia de disco. Então a clínica ela tem toda uma estrutura já preparada para atender esse tipo de paciente, porque precisa de técnica específica, de equipamento específico, né? E na clínica nós temos tudo pronto, esperando o cliente chegar para poder ajudá-lo e socorrer nessas horas tão difíceis de dor. Eduardo, me fala um pouquinho desses diferenciais na sua clínica de atendimento, né? Vamos lá, eu falo que a clínica é baseada num tripé. O primeiro tripé é o profissional. Então nós temos profissionais lá especialistas. Eu, por exemplo, tenho 4 pós-graduações. O Bruno Marinho tem 3 pós-graduações. E poucas pessoas sabem disso. Outros profissionais têm 2. A maioria dos meus profissionais que trabalham comigo tem 2 pós-graduações. Então são profissionais muito capacitados, muito gabaritados. Esse é o primeiro tripé da clínica, que é a excelência em profissionalismo. O segundo tripé é o tripé tecnológico. Então nós temos, por exemplo, o único laboratório de biomecânica de Franca, onde a gente consegue analisar o corredor, eu consigo analisar o ciclista, eu consigo analisar a marcha, né? Tenho 2 câmeras ligadas em tempo real, fazendo o que a gente chama de análise cinemática do movimento, que é padrão ouro para análise do movimento humano, né? E o terceiro seria o atendimento, um atendimento individual, ele é sempre personalizado, né? Diferenciado, o foco é 100% no cliente e esse tripé, né? Essas 3 peças juntas transformam o atendimento em um atendimento extremamente exclusivo. Que é o diferencial da Procoluna. O grande diferencial da clínica. Sempre foi assim. Eduardo, eu estive na sua clínica e vi uns equipamentos modernos lá, avançados, né? Tem como você explicar um pouquinho pra gente sobre esses equipamentos? Tem sim. Nós temos algumas marcas lá. Na verdade, todas as nossas marcas são elétricas, né? Mas nós temos 3 marcas lá, que são marcas de tração. Uma delas é importada dos Estados Unidos, é a única que tem em Franca, né? Essa marca de tração, ela tem um motivo, o principal objetivo dela é descomprimir a coluna lombar, para aliviar as dores, especialmente as dores da hérnia de disco, e tentar tirar esse paciente da cirurgia, que é o que a gente não quer que ele faça. Eduardo, nós vamos para um breve intervalo comercial e já nós voltamos. Pessoal, eu quero deixar um recadinho para você que perdeu o seu plano de saúde e não está conseguindo realizar as suas consultas e exame pela rede pública. A Benevida Saúde, você pode agendar a sua consulta na mesma semana ou até mesmo no mesmo dia. A Benevida tem parceria com os maiores laboratórios da América do Sul, trazendo muito mais segurança, qualidade e agilidade para você. Inclusive o teste da Covid-19. A Benevida Saúde fica na Rua Estevão Leão Borrou, 1831, e você pode agendar também pelo WhatsApp 9967-9911. Benevida Saúde, clínica de especialidades médicas e exame.
Hoje, como nunca, imunidade é tudo. É a defesa do nosso organismo contra os antígenos que atacam nossa saúde. Para enfrentá-los, você precisa de dosagens adequadas de vitaminas e minerais. Você precisa de Cronovit Imune. Proteja-se. Cronovit Imune. Uma cápsula todo dia para viver com saúde dia após dia. Uma exclusividade Droga Farma. Há 20 anos de mercado no ramo de comércio, financiamentos e consignação de veículos usados e seminovos em Franca e região. A MM Veículos tem como case de sucesso clientes e parceiros que priorizam a realização de bons negócios sem abrir mão da tranquilidade, agilidade e principalmente a segurança. Na hora de comprar, trocar ou vender seu automóvel, venha conhecer a nossa família MM e faça bons amigos. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Bom, pessoal, voltamos aqui agora com o Eduardo Miranda e nós vamos saber um pouquinho mais agora sobre o diagnóstico, Eduardo. Como fazer o diagnóstico da dor lombar? O diagnóstico da dor lombar ele é feito na união de várias peças que compõem uma avaliação. Então, por exemplo, a história do paciente, para ver quanto tempo ele tem essa dor nas costas, como ela se desenvolveu, quais foram os motivos que levaram à dor. Se ele teve algum trauma, se ele não teve algum trauma, enfim, colher um histórico detalhado do paciente para entender o que pode estar acontecendo com ele. E a anamnese, que é esse histórico detalhado, ela já nos dá informações muito ricas a respeito do que está acontecendo com o paciente. O próximo passo é levar esse paciente para um exame físico. Então a gente tem vários testes que a gente pode fazer no paciente que vão confirmar ou refutar aquela hipótese que nós formulamos na nossa cabeça conforme o paciente vai contando a sua história para nós. Depois de feito esses testes, a gente analisa o exame de imagem. Ele não é o mais importante, é um mito de achar que o exame de imagem é importante demais para dor nas costas, e não é. O mais importante é essa história do paciente somada ao exame físico que é feito no consultório, e um exame de imagem só para nos dar uma ideia se nós estamos indo por um caminho correto. Então, a união desses três itens, ele completa a avaliação, e através dessa avaliação nós tomamos a decisão de qual tratamento realizar. Então, a avaliação, eu falo que a avaliação, ela é a parte mais importante do tratamento. Porque se a gente avalia de forma errada, o tratamento vai ser feito de forma errada.
Então a gente tem que parar, avaliar, por isso que eu destino no meu consultório 1 hora destinado à avaliação. Eu não atendo os pacientes na primeira avaliação. Antes a gente fazia isso, atendia o paciente no primeiro dia. Hoje a gente não faz isso mais, de tão importante que é esse momento de sentar, raciocinar em cima do que está acontecendo e programar um tratamento para o paciente. Então, devido a essa importância que a avaliação tem, e ela é determinante para o sucesso do tratamento, a gente está parando e fazendo isso com muita calma, né, sem passar a carroça na frente dos bois e depois colher um resultado ruim. Então a gente prefere ser mais tranquilo no sentido de não iniciar o tratamento de forma às vezes ansiosa, que eu sei que o paciente chega com dor, com aquela ansiedade de melhorar, mas a gente explica também a importância de entender exatamente o que está acontecendo, porque depois o tiro é mais certeiro, né? E o paciente melhora mais rápido, o paciente tem uma evolução ótima, né? E ele consegue alcançar os seus resultados com muito mais segurança quando é feita uma boa avaliação. Eu acho interessante ressaltar também o uso de medicamentos. Eduardo, o que você fala? Tem medicamentos para dor na coluna, geralmente são medicamentos fortíssimos, né? Então, o que você pode dizer para nós? Porque eu acho que o fisioterapeuta, ele pensa que o tratamento é melhor sem o remédio só no último caso, não é isso? Ou não? O remédio, eu não tenho um padrão, né? Mas a medicação ela é receitada pelo médico. Nós, como fisioterapeutas, nós não podemos prescrever medicações. Então, isso é da responsabilidade do médico. Mas para tratamento de coluna, os estudos que vêm mostrando isso ao longo de 10 anos, que o medicamento ele é coadjuvante do tratamento da dor nas costas. Então, se a gente for eleger um tratamento nível A, esse tratamento chama-se fisioterapia. O melhor tratamento para dor na coluna chama-se fisioterapia. A medicação é um auxiliar da fisioterapia e não o contrário. E não a fisioterapia um auxiliar do medicamento. Então a população pensa que é exatamente o oposto. Eu pensava que era assim. Exatamente. Então, acha que a medicação é o principal e o que a fisioterapia é o que vai complementar. É exatamente o contrário. Então isso não é o Eduardo Miranda. Mais uma dica para nós aí, né, pessoal? É verdade, isso não é o Eduardo Miranda que está falando. Isso são os principais estudos dos últimos 5 a 10 anos para cá, mostrando que os benefícios da fisioterapia são muito maiores do que tomar remédio. Eduardo, e tem como prevenir essa dor lombar? A dor na coluna? Tem. A hérnia? Enfim, todos os... Tem. Existe um remedinho para isso chamado exercício. Exercício é remédio, né? Quando a gente pensa em prevenção, o exercício é remédio. Quando a gente pensa em tratamento, o exercício também é remédio. Tanto é que todos os nossos pacientes chegam na clínica com muitas dores, né? Que o pessoal em casa pode estar pensando assim, como é que eu vou fazer exercício com dor? É por isso que a gente segue uma metodologia na clínica que ela segue um passo a passo. Então, primeiro a gente tira a dor do paciente, assim que ele tiver com bem menos dor, ele inicia os exercícios mais fáceis e depois a gente vai aumentando a dificuldade dos exercícios conforme o tempo de tratamento, né, que ele vai fazer na clínica. Então, alguns pacientes fazem 1 mês de tratamento, outros precisam de 2, outros precisam de 3, outros precisam de 6 meses de tratamento, depende de cada caso. Mas o exercício, ele vai ser sempre um ótimo remédio, seja para prevenção, seja para o tratamento. Todos os nossos pacientes que iniciam com muitas dores, a gente acaba afunilando o tratamento e termina sempre no exercício. E a gente utiliza o Pilates na clínica para dar essa sequência. O Pilates, ele entra como ele é um coringa. Ele é um coringa no tratamento. Então, primeiro, a pessoa trata com os exercícios da fisioterapia. Isso. E depois você já encaminha ela para o Pilates. Exatamente, é como se fosse uma sequência. Tá. É uma sequência lógica. A gente utiliza técnicas de analgesia dentro da fisioterapia para melhorar a dor, técnicas para melhora do movimento, exercícios específicos da fisioterapia, depois a gente desmama o paciente para o Pilates. Seria uma evolução lógica, né? E o Pilates, o paciente no Pilates, ele segue o seu curso de exercícios e conforme ele vai fazendo, conforme ele vai se habituando, né, ele vai ficando cada vez mais longe do problema que ele tinha e ele vai ficar cada vez mais longe de um futuro problema.
Tá, e o Pilates tem mostrado uma eficácia muito grande para quem tem problemas lombares, né? Sim. Dor na coluna ou hérnia de disco. Eu tiro uma base que eu tenho pessoas que eu conheço com hérnia de disco que melhorou através do Pilates. Que foi assim, que o Pilates é deixar de fazer, a dor volta novamente. Exatamente. É como se fosse uma prevenção também, né? O Pilates é um recurso muito interessante, né? Exercícios específicos, exercícios gerais. Quem acha que Pilates é só alongamento está muito enganado. O Pilates é um método super completo. Ele trabalha não só o alongamento, que a maioria conhece, ele trabalha força muscular, ele trabalha resistência, ele trabalha controle motor. Então são itens no nosso corpo humano, né, que conforme você vai treinando, são itens treináveis, conforme você vai treinando, você vai aumentando a sua capacidade física. E eu falo que a dor, ela aparece sempre quando há um desequilíbrio da capacidade física com a demanda que o paciente tem. Então, por exemplo, se o paciente tem aquela demanda de trabalhar 8 horas sentados por dia, muito estresse no trabalho, ele precisa descontar isso em algum lugar. O que é esse descontar? Equilibrar a balança. Né? Então essa balança está desequilibrada, está muito trabalho. Então na hora que ele vai para o exercício, na hora que ele vai para um pilates, na hora que ele vai para a fisioterapia, a gente de alguma forma consegue equilibrar essa balança entre capacidade física e a demanda que ele tem no dia a dia dele. Na hora que essa balança se equilibra, acabou o problema. É o ideal quanto tempo de atividade física por dia? Para uma pessoa que fica 8 horas, geralmente sentada ou em pé, né? O que você orienta? E quanto tempo seria necessário de atividade física por dia? Olha, para uma pessoa extremamente sedentária, né, isso aí é um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde, ela fala que nós precisamos de somar 150 minutos de atividade físicas por semana. Tá? Então você pode fazer, por exemplo, meia hora de caminhada 5 dias na semana, totalizando 150 minutos. Ou você pode fazer aí em 3 vezes na semana, né? Os 50 minutos 3 vezes na semana. Tá? Então o importante é que você faça pelo menos 150 minutos por semana. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Então para quem está começando agora, pode começar, por exemplo, com uma simples caminhada. Né? Depois, conforme vai ganhando capacidade física, vai aumentando a sua aptidão física, você pode arriscar um trotezinho, arriscar uma corridinha, né? E isso você vai aumentando os seus níveis de dificuldade no exercício. Então, a prevenção, atividade física. Eduardo, nós estamos aqui já quase finalizando nosso programa de hoje, Qualitar. E eu queria que você deixasse uma mensagem para nós aqui. Nesse período que nós estamos passando de pandemia, dentro da sua área, o que você pode passar para nós aqui? Que mensagem que você deixa? Acho que a mensagem é uma mensagem de otimismo, né? A gente deve sempre seguir em frente. Aquela mensagem onde a gente tem que parar para pensar o que nós fizemos até agora e tentar, igual eu fiz há uns anos atrás, tentar inovar, né? Tentar reinventar o que está fazendo, tentar fazer algo diferente e tentar abandonar o seu mais do mesmo, né? Vamos colocar assim, né? Fazer mais do mesmo. Eu vejo que a mudança não acontece se você não se propor a fazer algo diferente. Então, a pandemia, como a gente está mais tempo em casa, às vezes pensando em muitas coisas, às vezes surge um insight, um clique, que é onde você pode ter ali o desenvolvimento de um novo pensamento, de uma ideia, e a ideia que fica na cabeça só fica na cabeça, né? Você precisa colocar ela em prática, você precisa colocar ela para frente para se tornar realidade. Então deixa uma mensagem de otimismo para que as pessoas tenham essa força de vontade de seguir em frente, de se melhorar a cada dia. Eduardo, muito obrigado, né? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no programa Qualitar. Eu que agradeço. E faz parte, eu quero que você esteja presente aqui com a gente, que tem muita informação para passar para nós, né? Um fisioterapeuta renomado, que eu só agradeço demais. Eu já sou fã dele como pessoa e como profissional. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Pessoal, e fiquem ligadinhos aqui. Toda semana nós vamos ter um novo especialista, um novo assunto abordado de conteúdo. Vamos levar para você muito mais informação sobre saúde, beleza e bem-estar. Toda semana aqui na Nova Canal 26.